Vamos avaliar então se a ação da Petz realmente vai chamar uma correção mais forte. A gente teve uma rejeição muito importante na zona dos 5 a 6 reais, tá? Foi definitiva para essa nossa correção que a gente está vendo agora. Vamos ver até onde ela vai cair, porque sim, pode ser um teste fundamental essa região dos 4,50, tá? Então vamos lá fazer aquela análise completa para vocês. Hoje bem no improviso aqui, sem luz, então já dá aquele like aí e se inscreve no canal, porque a gente tá dando um jeito para não deixar você sem conteúdo, sem uma análise bem completa, tá? Então vamos entender aí o que a gente pode esperar aí para os próximos 15 dias na ação da Pets e ficar preparado para possíveis novas oportunidades. Beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça aí nosso canal de criptomoedas, nosso curso, tá tudo aí no primeiro comentário fixado. Já dá aquela clicada aí também, aproveitem, tem bastante conteúdo legal para vocês, beleza? Então, vamos lá. A ação da Pets, a gente estava dentro dessa região de acumulação muito forte de fundo. Ou seja, entre R$ 3,00 e R$ 4,50, na minha leitura, é uma região de forte acumulação. A gente já rompeu uma linha de tendência de baixa que vem lá do topo histórico, que a gente já viu aqui inúmeras vezes. Vamos botar aqui esse retângulo no lugar certo, tá? Então, a gente, na minha leitura, a gente formou aqui um falso rompimento de fundo, um evento que a gente não tem, que nunca aconteceu na ação da PET. Se a gente for pegar aqui o histórico dela para cima, a gente vai ver que ela nunca produziu um fundo falso. Um falso rompimento de fundo, perdão. Ó. Toda vez que ela perdia um fundo, ela seguia caindo. Ó. Voltou a cair, aqui voltou a cair, perdeu aqui, voltou a cair. Até que a gente teve um falso rompimento de fundo com acumulação e injeção de grana pesada nessa região. Veja que todas as vezes que a gente chegou aqui nos 13,50, 13,70, o mercado bateu com força para cima. E aqui a gente trouxe no canal justamente inúmeras oportunidades nessa região dos 13,70. Inclusive, quem está comprado nessa região, pensando no longo prazo, é sempre importante a gente destacar isso, está muito confortável. Quem não queria segurar a ação da Pets para o longo prazo já tinha que ter ficado muito atento nesse falso rompimento aqui dos R$ 5, porque justamente ia trazer essa puxada, ainda mais depois dessa sombra superior enorme que a gente teve na semana passada. Então a gente quase teve uma confirmação de continuidade de alta, mas a gente tem que respeitar o sinal do mercado justamente quando ele sinalizou esse rompimento aqui, este teste dos 5,50 como uma resistência forte. Então agora isso vai ser definitivo para nossas análises aqui, para nossa projeção da ação da Pets daqui para frente, tá? Então no semanal, por enquanto, é uma região de forte correção. A gente tem que ficar atento nesses 5,50, nesses 4,50, porque se a gente segurar aqui, sim, a gente pode estar vendo uma nova região de acumulação se formando, mas perdendo esse fundo a gente já sabe justamente para onde a gente deve ir, né? Para testar esta zona rompida. Então a gente vai ter as oportunidades justamente nessas duas zonas. 4,50 a gente tem que ficar de olho se o preço vai segurar e depois a gente vai para o nosso segundo suporte importante, mas de novo bem longe de um cenário de reversão, tá? Acredito que é apenas uma correção até saudável, porque se a gente for ver aqui desses 13,40 até o topo que a gente fez nos 5,50 são mais de 60% de alta, então seria natural esperar o mercado fazer essa correção. Inclusive, ó, se a gente puxar uma reta deste topo aqui dos R$ 5, ó, a gente pode já ter validado a formação do pivô. Percebam que a gente tinha o topo dos R$ 5, a gente rompe esse topo, rejeita com força, então ele realmente mostrou uma rejeição desse rompimento dos 5 e a gente ainda voltou aqui, ó, para testar justamente essa região. Então, a gente pode já ter formado o nosso pivôzinho de baixa para uma correção que, por enquanto, ainda é saudável para quem está pensando no longo prazo. De novo, quem não queria segurar as ações da Pets para o longo prazo, o que não faltaram aqui foram oportunidades de vender, tá? A gente teve uma resistência forte no 5, que era aqui, depois a gente teve justamente essa armadilha,
onde a gente rompeu e desrompeu os R$ 5, então teve oportunidades de vender também. E agora a gente vai procurar justamente novas oportunidades para investir para longo prazo. Isso aí pode demorar 6 meses, um ano, não tem como saber, o mercado é que dá o seu tempo, a gente está aqui só usando o gráfico para encontrar esses pontos onde fazem um sentido maior, justamente a gente aportar, né, nas ações da Pets. Então, o que a gente projeta a partir de agora? Primeiro, né, como sempre, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like, deixa um comentário, dá aquela força bacana aí, gravando sem luz para não deixar vocês sem conteúdo. Então, já tá valendo aquela dedada aí no like e também um comentáriozinho aí, beleza? Então, projetando aqui o nosso alvo para as ações da Pets, tá justamente nesta projeção para baixo, tá? Então, se a gente não conseguir segurar justamente nessa faixa de 4,50, nosso alvo tá lá embaixo, ó, R$ 3,87, 3,90. Se a gente voltar para o semanal, olha aonde vai dar. Justamente na nossa zona de acumulação. Então o mercado rompe, volta para testar, valida estes fundos aqui como o fundo da ação e a gente volta a subir. Então já fiquem preparados aí quem está pensando em comprar ou quem está tá comprado para longo prazo, fiquem preparados para essa possibilidade que a gente ainda fazer o recuo para depois voltar a subir. E também não esqueça aí que a gente vai ter a fusão aí com a Cobase, então isso aí vai dar uma mexida aí no nosso gráfico, mas a gente vai usando por enquanto as informações que a gente tem aqui. E por enquanto o mercado indica uma possibilidade real da gente recuar até os 4 de novo, 3,87, para depois voltar a subir. Mas tudo isso, de novo, sem perder por nenhum segundo a nossa estrutura de reversão. Na minha leitura, o fundo das ações da Pets está aqui, está formado. Daqui é só para cima, mas a gente pode ter mais alguns toques aqui para depois voltar a subir. Então, tudo vai depender dessa região. E alvos de alta, claro, quem está acompanhando aqui as análises do canal já sabe. O meu primeiro alvo era justamente aqui na região dos 6 a 7 reais. A gente quase bateu já nesse primeiro movimento. E depois uma grande recuperação de longo prazo que pode ir até a região dos 10. Tá? Então, sim, a gente tem um potencial de alta muito grande. Na minha leitura, a ação da Pets é uma ótima oportunidade, mas a gente pode ter ainda mais uma volatilidade aí até a região dos 4. Beleza? Dito isso, Notícias Pets tem lucro ajustado 77% maior no terceiro trimestre. Tá? Então, finalmente, aí, bons resultados na ação da Pets. Realmente, na minha leitura, é uma questão de tempo aí até ela se consolidar e começar a dar lucro consistente. Ela teve aí um resultado bem maior que os analistas esperavam, né? Eles esperavam um lucro em média de 18,7, veio 26 milhões de reais, tá? Então foi um resultado muito bom e tudo isso aí ainda sem essa fusão que vai com certeza melhorar muitos dos resultados. Ainda não está bem claro como é que vai ficar esses indicadores, como é que vai ficar aí realmente a parte de fundamentos da ação da Pets depois que tiver essa fusão. Mas a gente já está muito bem encaminhado por enquanto. Na parte de fundamentos, a gente tem preço-valor patrimonial 1,32. Olha como a gente encostou aqui no fundo histórico da ação. Claro que a gente tem um histórico pequeno, mas na minha leitura, muito barato. Preço sobre o lucro 415,56. Isso aí deve mudar bastante agora. Dividendos pagando atualmente 6%. Olha a diferença que a gente tem dos últimos anos, né? Então pode ser que a gente esteja começando a ver aí a Pets como uma boa pagadora de dividendos, lembrando que por ser setor de varejo é uma ação aí que não dá prejuízo. Então a gente tem que ficar de olho sim. Margem EBITDA 8,54%, tá nas mínimas históricas, mas já com viés de uma queda menos acentuada. ROI 0,32, esse aí nas mínimas históricas aqui do indicador. E na parte de resultados, a gente vê, ó, como mesmo passando por toda essa crise do varejo, a gente vê aí ações como Magazine Luiza, Casas Bahia dando prejuízo, embora a Pet esteja do varejo Pet,
a gente ainda tem aí uma ação que entrega lucro, mesmo com toda essa dificuldade que a economia brasileira vem passando. Então, quando a gente conseguir virar essa curva, tem tudo aí para a Pet ser uma que vai performar melhor no setor de varejo. Dívida líquida negativa, então a gente não tem aí muita preocupação quanto à capacidade da Pets conseguir passar por toda essa situação. Tá aí o preço justo 90 centavos e atualmente a gente está em 4,45, mas isso aqui é uma questão de tempo para mudar. Então fiquem ligados nessa região entre 4 e 4,50 que vai ser uma região importante, beleza? Não esqueçam então de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!